gravado nos quase renovados estúdios da Unigran, direto de Dourados, interior do Mato Grosso do Sul, a cidade que já está há 51 dias sem chuvas. Esse é seu podcast Direito do Mato. Eu sou Fabrício Brown e inacreditavelmente continuo aqui. Aqui é o professor Vinícius de Almeida com a lição de que há muita coisa boa que você pode observar e pegar emprestado das pessoas, tipo o CPF delas. Eu sou o professor Fernando Machado, porque o beberrão e o comilão acabarão na pobreza, e a sonolência os faz vestir-se de trapos. Poxa vida, hein? Minha vida escritinha. Hashtag fica a dica. Triste porque amanhã é o dia da cerveja. Amanhã, 5 de agosto, é o dia da cerveja. É feriado então, né? Não vai ter aula, a gente vai tudo pro boteco. Amanhã é dia de cerveja? É dia de cerveja, tá? Interessante. É que amanhã, na verdade, é dia 9, mas tudo bem. Ah, sim, verdade. Você que tá ouvindo, então você já deve ter comemorado, então, ouvindo nosso episódio. Sexta-feira passada foi dia 5, dia da cerveja. É esse negócio da quadridimensão do tempo, né? Que o professor Emmett Brown já explicou há tanto tempo pra gente, a gente nunca entendeu. E aí, companheiros, vocês acreditavam que estaríamos presentes no 100º episódio desse maravilhoso podcast? Eu achei que até aqui um de nós teria saído. Ou os três, né? Ou os três. Os três. Ou 2 ou 3. Eu só não queria parar no segundo podcast, igual 98% dos podcasts do direito que tem no Spotify. Não, você passou de 5 podcasts, 5 episódios, você já faz parte de um grupo bastante seleto. Né? Muito seleto. É só fazer busca direito, podcast no Spotify, você vai ver. A maioria tem menos de 5 episódios gravados lá em 2019, 2020. O pessoal começa animado, com vinheta, arte, não sei o quê, faz divulgação. O bom é começar como nós. Isso. Sem nada, quase nada. E Nem persistindo nada. Nem conteúdo, nem talento, quase nada. Né? Até hoje a gente não tem nada disso, porque o equipamento não é nosso, é da Unigran que nos empresta, tem muito que agradecer. O talento de manusear os microfones, o áudio, transformar a iluminação, câmera, tudo, é do Paulo, também não é nosso. Né? As notícias não somos nós que produzimos, a gente chupinha da internet. Então fica aqui só o nosso Jaguané mesmo, só o que resta. Só qualidade desse podcast aqui. Autoral aqui só o que há de ruim, só o que há de frágil. E por isso que você, nosso público que continua prestigiando, é tão querido pela gente, né? Que apesar de tudo isso, continua acompanhando o nosso trabalho. A gente tem que fazer esse agradecimento super especial a você e por estar acompanhando essa nossa história aqui até o nosso episódio número 100. Além dos nossos ouvintes, que esse podcast é feito só para vocês, a gente também tem que agradecer a Unigran por ter oferecido esse estúdio agora reformado, maravilhoso. O estúdio foi reformado para nós. Cheio de alta tecnologia, né, Paulo? Coloca aí a tela verde aí pra gente. Cusão do caralho, nem que eu sou. Agradecer ao Unigran, agradecer a ajuda do Paulo, que faz assim, o nosso podcast ter aquela qualidade que você consegue poder apreciar bem. E é isso aí. E se você ainda não comprou a nossa caneca do Direito do Mato, pedimos a você, Paulo, na 16, pedimos a você que adquira com urgência para que você possa nos auxiliar mantendo aqui toda essa equipe de pessoas, famílias que dependem do nosso trabalho. E siga a gente lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter, em qualquer lugar. Manda um e-mail para a gente, falando que você lembra. Divulgue os nossos episódios no WhatsApp da família, no da firma, se você tiver a fim de perder o emprego. Manda para alguém. Tá? E siga a gente também lá em todas as redes de streaming, Spotify, Orelo, e também YouTube e o Rumble. Continuamos sendo o único podcast de direito brasileiro no Rumble. E lembra que eu falei, para fazer parte dessa história, contribua também, entra lá no Twitter e coloca Direito do Mato Rumble, só para o pessoal saber que existe, sabe? Para ajudar a gente aí. Coloca na busca, e aí quem sabe começa a aparecer em algum lugar, não é? Vamos lá, Direito do Mato, episódio 100. Um dia vão dizer que foi sorte, né? Foi muita insistência. Mas vamos lá para a nossa primeira notícia do dia, podcast sempre atualizado, notícia que está sendo julgada na data de hoje, né? Hoje que nós estamos gravando, né? Não sei quando você vai assistir. STF volta a julgar irretroatividade da lei de improbidade.
nesta quarta-feira, eu vi que não era eu que deveria ler essa parte, mas já estou lendo, o STF começou a julgar se a nova lei de improbidade administrativa, sancionada no ano passado, retroage e alcança ações julgadas ou em andamento. Na tarde de hoje, ocorreram as sustentações orais das partes envolvidas, da PGR, Augusto Aras, relator ministro Alexandre de Moraes, e iniciou seu voto, todavia a sessão foi suspensa devido ao adiantado da hora. E será retomada amanhã. No caso em análise, o INSS ajuizou ação civil pública com o objetivo de condenar uma procuradora contratada para defender em juízo os interesses da autarquia, ao ressarcimento dos prejuízos sofridos em razão de sua atuação. A procuradora atuou entre 1994 e 1999 e a ação foi proposta em 2006. Na origem, o juiz de primeiro grau julgou improcedente o pedido por considerar que não houve ato de improbidade administrativa e condenou o INSS ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios. O TRF da 4ª Região, contudo, anulou a sentença e determinou a abertura de nova instrução processual. No recurso ao STF, a ex-procuradora argumenta que a ação seria inviável por ter sido proposta após o prazo prescricional de 5 anos. Sustenta ainda que a imprescritibilidade prevista na Constituição se refere a danos decorrentes de ato de improbidade administrativa e não a ilícito civil. Devido à relevância da matéria, o recurso teve repercussão geral reconhecida em fevereiro desse ano. Assim, o que for decidido pelo Supremo no caso em análise será aplicado aos demais processos semelhantes. Aqui um ponto interessante em relação à nova lei. A nova lei de improbidade trouxe algumas alterações bastante relevantes em toda a sistemática, que altera praticamente toda a sistemática da lei. Por quê? Até então, era considerado ato de improbidade tanto a conduta dolosa, quando o agente público agia com a intenção ou de enriquecimento ilícito, ou de causar prejuízo ao erário, ou de violação de um princípio da administração pública, quanto à conduta culposa. Aquela conduta em que o agente público, ele mesmo que ele não tivesse a intenção, mas ele cometesse algum... ele concorresse com imperícia, com imprudência, com negligência, para que houvesse o prejuízo da administração pública. Exemplo, imagine ali um determinado agente público responsável por um setor de compras de determinado órgão ou entidade, em que ele acaba aceitando um orçamento superfaturado ou com sobrepreço. E ele deixa de realizar as diligências necessárias a fim de fazer com que a administração pública pagasse o valor adequado. Ele recebe o orçamento muito acima do valor de mercado. O que é que ele deveria fazer? Ele deveria realizar diligências, ele entrar ali, fazer os orçamentos, verificar os preços e questionar. Ele não questiona, a administração vai e paga aquele valor muito acima do preço de mercado. Esse servidor público, ele agiu com dolo para prejuízo para a administração? Não, porém ele agiu com negligência, talvez ele imperícia, ele não sabia executar aquela função que ele estava exercendo, ele não tinha formação para tanto, não tinha capacitação técnica, ou ele simplesmente... Tá com preguiça mesmo. Preguiça. Deside, ele disse, eu vou mandar para frente aqui para resolver hoje, sexta-feira, quase na hora de sair, eu já vou mandar para frente aqui. O chefe tá com pressa, eu não vou correr atrás. O pessoal tá pedindo aqui, eu já vou... Então, assim, não houve dolo, ele não teve intenção, ele não teve... ele, por exemplo, não incorreu em enriquecimento ilícito, nada veio para ele, nada. Porém, houve o prejuízo ao erário. A administração pública pagou mais caro por algo que ela não deveria ter pago. De acordo com a nova lei, então, passa a ser exigido para a configuração da improbidade administrativa o elemento dolo. Então, somente naquelas condutas intencionais que haverá, então, a condenação ou pelo menos ali a pessoa poderá ser processada tendo como fundamento a lei de improbidade administrativa. Essas condutas, então, meramente culposas, elas podem ser analisadas no âmbito... por exemplo, no âmbito administrativo, um servidor que não, ele pode ser aberto um processo administrativo contra ele para verificar se houve algum prejuízo, se for imputado a ele pode ter que ressarcir. Porém, ele não responderá mais por improbidade administrativa. Cara, essas alterações aí na lei de improbidade administrativa, além dessa que o Fernando acabou destacando, ela é apontada por alguns juristas como um enfraquecimento, quase um enterro
por parte da lei da improbidade administrativa. Além disso que o Fernando comentou, a gente tem outras coisas que dá para destacar também, é o procedimento. Houve uma mudança da parte do procedimento, houve alguns dispositivos que, por exemplo, diminuiu o prazo prescricional, unificou, na verdade, o prazo prescricional a 8 anos. Outros dispositivos que são, assim, até interessantes da gente analisar a constitucionalidade ou não, como, por exemplo, se um agente público, tipo assim, um vereador, ele pratica um determinado ato que acaba sendo imputado em improbidade administrativa, a procuradoria, a advocacia da Câmara deverá prestar assessoria a ele, como se fosse uma espécie de advogado privado. Uma outra inovação entre aspas, sim, parte dessa lei. E aí, uma coisa que acaba também surgindo, a dúvida, que foi ao caso aí por parte do STF, é o seguinte: poxa, se a gente teve toda essa alteração, uma alteração que em um primeiro momento é benéfica aos réus de improbidade administrativa, será que a gente pode, então, aplicar efeitos retroativos? Aqueles que já foram condenados, será que podem ser beneficiados com essa conduta? Tipo aquilo lá que a gente vê lá no direito penal, será que a gente pode trazer aqui no nosso universo de direito administrativo? A ideia é que, trazendo para a discussão o nosso querido aluno da graduação, a tese que surgiu foi: se nós tínhamos uma lei que ela era mais grave, ela tinha uma punição mais grave no âmbito civil, né? Porque a improbidade administrativa ela é de natureza civil. Eu tinha uma lei mais rigorosa. Essa lei passa a se tornar, então, mais branda. A questão é, eu posso aplicar os postulados do direito penal na área civil? Ou seja, porque no direito penal nós sabemos que a lei mais benéfica, a lei retroage para beneficiar Sim. o réu, nunca para prejudicar. A questão fundamental, inclusive. Eu posso trazer isso para o âmbito civil e passar, então, a privilegiar agora no âmbito civil aquele que está sendo processado por improbidade administrativa? Esse é o ponto fundamental. Na estrutura do direito privado, você tem um ato jurídico perfeito. Aquilo que foi feito por aquele momento jurídico, ele se consolidou por aquele ordenamento jurídico, ele não muda. Se o ordenamento jurídico mudar posteriormente, aquilo não muda. Porque no direito privado as coisas vão mudando. Isso acontece com contrato, com decisões judiciais, etc. Você não vai mudar aquela realidade por conta do ato jurídico perfeito. E no caso, na mesma maneira, somar o ato perfeito com a coisa julgada. Aí você voltar, porque agora entende que só cabe indenização por improbidade administrativa em caso de comprovada o dolo, a intenção. Né? Então, seria você deturpar o sistema. Né? Vou dar um exemplo muito simples. Você vai comprar um produto. Você vai lá e compra uma geladeira. Você comprou, você pagou 3 mil na geladeira. Assinou o contrato, fez a compra, entregou. Ali a 10 dias entra em promoção, 2.500. Você teria direito de ir lá? Não, agora então mudou, eu tenho direito de ser beneficiado, tem que retroagir, então eu tenho que... você tem que me dar o desconto aqui? Não, porque justamente é um ato jurídico perfeito. Naquele momento, quando a conduta foi praticada, você tinha aquele ordenamento jurídico. Se posteriormente houve uma mudança... Aí, no caso, essa mudança beneficiar também o acusado é mais uma forma de fragilização da própria lei. Essa lei essa alteração foi bastante criticada justamente pela seguinte questão. É muito difícil você provar a intenção do agente público. Sim, a não ser nos casos de corrupção provada, que houve o enriquecimento, né, do servidor público com a corrupção. Aí você consegue até ligar o dolo dele, porque ele fez aquilo para enriquecer, né? Desde que prove a corrupção. E a corrupção é muito específica, né? É uma coisa muito específica. Sim, assim, só... É um adesivo para isso aqui, para isso aí. Então fica muito mais fácil mesmo. Aí sim, agora fora dos outros casos, né? De incompetência, de malversação mesmo, ou ele não tem o lucro para ele, mas acaba porque o cara é ruim de serviço pra caramba. O que acontece também. Né? Então tem muita gente ruim de serviço. O incompetente bem intencionado, ele faz às vezes tão mal quanto o corrupto, porque ele acaba desperdiçando dinheiro público à torta direita e não chega onde deveria. Né? E aqui nesse caso,
Na verdade, tem 4 pessoas que foram condenadas 4 tipos de pessoas que foram condenadas por improbidade administrativa que pode se beneficiar com um possível resultado do STF. O Fernando destacou um, que é aquele que foi condenado por conduta culposa. Mas também dá para se beneficiar com esse tipo de decisão, que são novidades por parte da lei, por exemplo, aquele que foi condenado por dolo genérico, porque agora a lei de improbidade administrativa ela exige dolo específico. Outro que acaba também podendo ser condenado, aquele que teve o tipo previsto na lei de improbidade alterado, porque ela trouxe também, ela especificou alguns tipos de atos de improbidade. Daí, se o cara foi condenado por um ato que foi alterado, ele também pode se beneficiar. E o outro é que agora são tudo rol taxativo. Antes tinha a aceitação por parte da jurisprudência, que era um rol exemplificativo. Então, alguém que foi condenado por improbidade por uma interpretação de um rol exemplificativo se beneficia. Naquela ideia de uma série de condutas ou outra conduta que cause enriquecimento ilícito, outra conduta que cause prejuízo ao erário, né? Então, isso é super relevante. Esse julgamento aqui vai ser bem expressivo, hein? E é um assunto em que a classe política, sobretudo aqueles que são do executivo, estão muito atentos, né? Porque é difícil, são poucos os gestores que conseguem terminar aí no executivo, conseguem terminar aí sem pelo menos um processo de improbidade administrativa, né? Então, há um interesse bastante grande. Se você vai analisar a história mesmo, fazer uma análise assim, histórica sobre isso, crítica sobre até essa legislação, ela basicamente é uma resposta para isso. É uma resposta desse aí, que basicamente o gestor, ou então quem vai trabalhar com a administração, é uma coisa que ele já entra no cargo sabendo que ele vai ser processado. E é isso aqui é quase meio que uma resposta a isso aí. Aquilo lá que eles chamam até de direito administrativo do medo, então um apagão das canetas administrativas. O cara estava sendo tão processado, os políticos estavam sendo tão processados, falaram, tá na hora de dar... minha carta reversa. Por um lado, eles estão processados também, tem uma certa culpa ao Ministério Público, que alguns membros do Ministério Público eles queriam ser prefeitos de algumas cidades ou vereadores e ficavam interferindo em demasia na administração, em qualquer coisa, qualquer licitação, pedia informação, pedia não sei o quê e etc. Né? Sendo que até público ele poderia fiscalizar, sem interferir tanto dessa forma. E aí cabe também, o gestor ele tem ideia, quer fazer, mas fica com medo de fazer. Então, o excesso de interferência do Ministério Público na gestão também é ruim, e nenhuma interferência de fiscalização também é ruim. A gente saiu de um extremo e agora vai para o outro. Até chegar no meio termo razoável, aí vai levar um tempo. Mas ou não, né? Ou no Brasil não vai levar tempo nenhum. Mas agora, já que todo mundo perguntou minha opinião, deixa eu falar aqui. Então... Eu, particularmente, assim, eu sei que eu sou uma posição, assim, vencida nesse ponto, mas eu acho que é possível a retroatividade da lei de improbidade. Porque... E tem cliente que vai se beneficiar. Só mandar mensagem direct. ou você mesmo. Não, ainda bem não. Ainda não. Mas eu acho que é possível, assim, a retroatividade, porque a gente está falando de um ramo chamado direito administrativo sancionador, que ele é basicamente, ele bebe da mesma fonte do direito penal, que é o poder punitivo do Estado. E também tem outros fatores, por exemplo. Por mais que o pessoal fala que a retroatividade ele fica mais focado no direito penal, o Brasil ele faz parte do Pacto Pacto São José da Costa Rica, que ele prevê a retroatividade da lei para beneficiar ele chama de delinquente, o Pacto São José. Então, acaba sendo um argumento assim a mais, né? Mas vamos ver. Mas a gente leva a sério esse pacto, né? Tem um negócio de depositário infiel lá, né? Acabou. Essa parte foi sacanagem, né? Bom, então agora o placar está Alexandre de Moraes 1, Vinícius 1. Né? Vamos mudar esse aí, vamos dar. Né? Temos que... Amanhã retorna a sessão. O rei da calvície vai ganhar, eu tenho certeza. Pelo menos no Vinícius. Senão ele vai preso, Vinícius. Bom, mas se essa... verdade, cara. Deixa eu mudar minha opinião aqui, ó. Data máxima vênia, muito digníssimo ministro Alexandre Moraes. Em amor ao debate. Só para acalorar aqui. Agora é você, Fernando Quilé.
Agora sou eu, né? Bom, se a notícia sobre o julgamento no STF da retroatividade da improbidade administrativa era importante, essa notícia eu considero como mais relevante para o universo Eu acho jurídico. que essa acertou em cheio. Funcionária recebe justa causa por dançar funk e espantar clientes. Juiz do Trabalho Substituto, Valdomiro Ribeiro Paes, da primeira vara do trabalho de Balneário Camboriú, manteve justa causa aplicada por restaurante a trabalhadora que dançava funk e mantinha som alto durante o expediente. O magistrado concluiu que o comportamento da mulher e de seus colegas de equipe causaram prejuízo ao atendimento aos clientes e, consequentemente, ao nível de vendas do estabelecimento. Na justiça, a ex-funcionária admitiu ter dançado com som alto durante o período de trabalho. Todavia, alegou que a dispensa foi desproporcional à infração cometida, uma vez que o restaurante estava vazio. Narrou ainda que a dança tratava apenas de um momento de descontração e felicidade no ambiente de trabalho. Assim, pleiteou a reversão da justa causa e indenização por danos morais pelo ocorrido. A empresa, por sua vez, sustentou que clientes reclamavam sobre a conduta inadequada da ex-empregada, o volume exagerado da música e a desatenção em anotar os pedidos. Afirmou ainda que a trabalhadora havia sido advertida inúmeras vezes por situações similares. Isso aqui só confirma aquilo que eu já disse. O funk deveria ser taxado, tinha que ter um imposto para quem ouve funk, né? Porque o negócio é tão ruim, mas tão ruim que espanta os clientes do ambiente e está comprovado pela Justiça do Trabalho que quem ouve funk no trabalho merece ser demitido por justa causa. O professor Fabrício ganhou um argumento aí. Professor Fabrício, essa opinião é muito preconceituosa Não, contra esse estilo musical. Não, é conceito. Eu já ouvi esse funk. Estilo musical que, inclusive, ele é valorizado na Europa e nos Estados Unidos e tem preconceito no Brasil. Não, porque eles só escutam uma vez na vida e falam, olha que legal. Mas né? aqui seria interessante, né? Você vai no restaurante, você faz o pedido, você olha pro lado ali, a pessoa dançando, né? Eu estou meio antigo no funk. Mas pode dançar pra gente ver como é que é. Eu imaginei ali... Vai, Fernando, por favor. Pensando tipo aí um malha funk, né? Esse é o malha funk. Né? É meio pouco, né? Eu acho que eu tô meio... talvez um pouco... Bonde do Tigrão também. Os meninos são dengosos, os meninos que é o malha funk. Malha funk, é mais ou menos nesse sentido. Esse é o malha funk, exatamente. Vinícius, qual é o seu funk favorito? Bonde do Tigrão. Qual a diferença entre a charme e o funk? É verdade. Um é bonito, o outro é elegante. E são os funks suportáveis. Mas diz aí, então, justifica a justa causa, dançar funk ouvindo som alto no restaurante, no ambiente de trabalho, sem anotar? Se quiser falar de amor, fale com o Marcinho, né? Esse eu lembro também. Por mais que o argumento dela foi muito bom, em falar que ela queria demonstrar felicidade e descontração no ambiente do trabalho, parece que nos autos ficou evidenciado, né? Que ela, além disso, né, outras condutas acabaram justificando. Mas realmente, cara, se você parar para pensar, é um pouco... Tira um pouco do atrativo do restaurante. Não, né? não é um pouco, é totalmente inadequado. Eu não sei vocês, cara, quando eu vou ao restaurante eu não quero ficar ouvindo música, bicho. Pelo menos aquelas musiquinhas ambiente de consultório de dentista, sabe? Kennedy, né? Beleza, tudo bem, dá pra você ir. Uma consulta rápida. No restaurante vegano tem música? Tem. Normal? Como qualquer outro? Normal, cara. Isso aí foi... Mas não é ao som de violino e viola, né? Não. Tipo um showzinho ao vivo, assim? Não, porque as cordas são de pelos de animais, então não pode no restaurante vegano. Putz, verdade. Eu não sei como que é que o seu povo vai no restaurante. Seu povo? Seu povo? É normal essa parte. Vai, normal. Um dia nós vamos, professor Vinícius. Coloca lá no Sabe Spotify. aquela parte que a gente pula do restaurante? Ô, Fernando. É a parte que o Vinícius fica. Pelo amor de Deus, ele é vegano, não é judeu, não. Os caras colocam lá na seleção do Spotify, música para relaxamento de cachorro, sabe? Entendi. Você usa aquelas músicas 8 não sei o que para concentração também. Mas vamos lá. É claro, né, no caso aqui. Lá houve a Anitta. A Anitta é vegana. Tá, então tá certo. Na verdade, aqui, professor Fabrício, apenas para dar um pouco de conteúdo para essa notícia, que não tem muito conteúdo, mas apenas explique para nós a diferença da demissão, que seria com justa causa e uma demissão sem justa causa, e quais os seus efeitos. Bom, com justa causa significa que o funcionário deu causa, deu motivo para ser demitido. Então, o empregador não está demitindo ele porque ele queria demiti-lo, mas é porque o funcionário fez uma cagada, né? Fez algo de errado. Então, dentro ali, acho que do artigo 482 ou 483 da CLT, tem o que configura a justa causa
pelo empregado, para o empregado ser demitido motivadamente, e até pelo empregador. Quando o empregador excede seus limites, o empregado pode, então, em tese, demitir o empregador. Só que isso só acontece judicialmente, né? O empregado força a rescisão do contrato de trabalho. Quais as consequências quando o empregador demite desmotivadamente, ou sem justa causa, ou quando demite motivadamente? Quando o empregado é demitido desmotivadamente, o empregador simplesmente quer diminuir um posto de trabalho, ou não gostou muito da pessoa, mas ela não fez nada de errado, né? E vou demitir e tal, tudo. Ele tem direito a receber todos os direitos, né, trabalhistas. Ele vai receber o saldo de salário, o 13º proporcional, férias, férias vencidas, férias proporcionais. Ele tem direito a receber, a sacar o FGTS, né, e ainda a multa de 40% sobre o FGTS. Então, todos os direitos dele. Quando ele é demitido porque ele fez algo de errado, ele tem direito somente ao saldo de salário e férias vencidas. Então, não é muito legal, né? Ele não pode sacar o FGTS. Por que férias vencidas? Porque ele já adquiriu o direito àquelas férias e não recebeu ainda. Aquilo que é proporcional, ele não recebe nada. Então, isso é assim, com o saldo de salário, daquilo que ele já trabalhou até o momento da demissão, né? E por justa causa, nem direito ao aviso prévio ele tem, né? Sem justa causa, ele tem direito ao aviso prévio. Então, é muito ruim ser demitido por justa causa, porque tem muito pouco direito. Tá lá, o FIGETS está lá e você não pode pegar o FIGETS. Não tem a multa também. Então, não é muito interessante. Mas aqui justifica. Você pode trocar funk por qualquer outra música, qualquer outro comportamento. O funcionário, além de tudo, ele era desleixado na hora de anotar os pedidos. Poderia ser uma música do TikTok. Qualquer música, pode ser até música clássica, desde que muito alta, a pessoa dançando balé lá no meio e não pegando os pedidos de forma adequada. Então, o que justifica não é o fato de ser funk, né? O fato de estar o som alto, a pessoa dançando quando devia estar trabalhando e não anotando os pedidos de forma adequada e os clientes incomodados. E restaurante precisa de cliente, né? Exatamente. E feliz. Eu acho que é isso. Então, para um 100º episódio, né? Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento a você que nos acompanha, você que está trilhando este caminho de construção do sucesso conosco, que ainda está na fase da construção. E não deixa de acompanhar a gente nas redes sociais. Aliás, se você chegou até aqui, a gente já espera que tenha deixado uma curtida, já tenha deixado um comentário aí no nosso vídeo no YouTube. Use o efeito retroativo e acompanhe os nossos episódios passados, tanto no nosso canal do YouTube, Spotify, lá no Robo, aquela plataforma sensacional. Você tem que conferir o nosso canal no Robo, é incrível. E é isso aí. Isso mesmo. Adquira uma das nossas canecas. Divulgue nosso trabalho. Use nossas canecas para você ir na academia também. É super prático. É isso aí. É tão prático quanto carregar melancia na bicicleta, né? Sem a sacola, né? Mas Mambaia, pessoal, tem a prática. Põe no ombro. Sim. E trava com a orelha. Isso funciona bastante. Já fiz isso. É isso aí, né? Funkeiros ou não, tenham todos uma ótima semana, um grande abraço. Sejam felizes.